Pessoal, o vídeo dessa semana é mais um vídeo da nossa série Análise de Artigos. Sugiro que vocês procurem aqui a playlist no canal, tem alguns vídeos já analisando outros artigos de interesse clínico, de aplicação, com aplicação clínica. E o artigo dessa semana vai relacionar o uso do diclofenaco potássico e qual a influência dele na dor pós-operatória, na dor e na sensibilidade sentida pelos pacientes após o tratamento endodôntico. Esse artigo ele saiu no Journal of Endodontics, ele na verdade é um pré-proof, agora de agosto de 2020, e o pré-proof é a disponibilização do artigo para leitura, porém graficamente ele ainda não está formatado, não está terminado, mas todas as informações já estão lá. Então é um artigo muito interessante. O título do artigo é Os efeitos do diclofenaco potássico, que é o cataflã, como medicação preemptiva na dor pós-operatória em molares inferiores com pulpite irreversível. Então trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado com placebo e duplo cego. Existem muito poucas pesquisas em relação ao uso do diclofenaco potássico do cataflã na odontologia, principalmente quando o uso ele é isolado, ou seja, não está associado a algum outro analgésico, algum outro medicamento para controle da dor. É muito comum, quando a gente vai pegar uma publicação falando sobre diclofenaco, os autores abordarem o diclofenaco sódico, que é o Voltaren, que é o diclofenaco em geral é um anti-inflamatório um dos anti-inflamatórios mais utilizados no mundo todo, e as pesquisas normalmente são feitas com o Voltaren. Então é um dos poucos artigos que a gente vai ter a possibilidade de analisar o uso isolado, o uso exclusivo do diclofenaco potássico no controle e prevenção da dor. Quando a gente fala de dor de administração preemptiva, que é um pouquinho diferente da preventiva, a preemptiva é aquele medicamento, aquele analgésico ou anti-inflamatório que eu vou administrar para o paciente antes do procedimento para prevenir uma dor no pós-operatório. É um pouquinho diferente da analgesia preventiva, que é feita logo após o procedimento, de preferência com o paciente ali na cadeira, anestesiado, sem sentir dor ainda, que eu dou o meu anti-inflamatório, eu dou um analgésico para prevenir a dor decorrente ao trauma que eu possa ter causado durante o procedimento. Esse é o preventivo. Eu terminei o procedimento, eu administro a medicação com o paciente anestesiado ainda. O preemptivo, e é disso que vai tratar o nosso artigo, é um medicamento que eu vou dar antes do procedimento. Durante o procedimento odontológico invasivo, seja uma cirurgia, uma extração de terceiro molar, a própria endodontia, uma raspagem periodontal subgengival, a psectomia, são procedimentos invasivos que o cirurgião dentista, por mais cuidadoso e por mais apurada que seja a técnica, ele acaba causando um trauma tecidual. E esse trauma tecidual pode provocar ou até exacerbar a sensibilidade no pós-operatório. Então a medicação preemptiva, aquele medicamento que eu vou dar antes do procedimento, ele visa eliminar ou reduzir a intensidade da dor decorrente do trauma que o meu procedimento pode vir a causar nos tecidos do paciente. Eu estou deixando aqui para vocês, a gente tem um vídeo aqui explicando as diferenças entre diclofenaco, sódico e potássico. Basicamente é a mesma coisa, tá? O mecanismo de ação de ambos os anti-inflamatórios, tanto o sódico como o potássico, tanto o cataflã quanto o Voltaren, eles vão ali na COX-1, COX-2, eles vão inibir a ação da ciclooxigenase, principalmente a COX-2, a ciclooxigenase 2, evitando ou diminuindo a liberação de prostaglandina e prostaciclinas, que são mediadores químicos importantes ali no processo e na exacerbação do processo inflamatório. Então, diferente até do corticosteroide,
que vai agir ali na fosfolipase A2, ou seja, lá no comecinho da cadeia inflamatória, antes até da liberação e da formação do ácido araquidônico, a COX-2 ela vai agir ali no final. O diclofenaco, como todos os anti-inflamatórios não esteroidais, ele vai agir ali no final da inflamação, no final da cadeia inflamatória. Então normalmente não é a primeira opção na analgesia preemptiva, a gente sempre dá preferência para os corticosteroides, porque eles vão atuar ali no comecinho da cadeia inflamatória, ou seja, eles vão atacar a inflamação antes mesmo dela se instalar. E esse artigo visa pegar ali a ponta do processo, o final do processo. Eu não vou explicar muito esse quadro que está aqui aparecendo para vocês, então tem um vídeo aqui já explicando isso com mais detalhes, mas o importante é vocês saberem que o diclofenaco, tanto o sódico quanto o potássico, ele vai agir ali na ciclooxigenase, na inibição da COX-1 e da COX-2. A diferença entre o cataflã e o Voltaren, o cataflã normalmente tem uma ação mais rápida, e o Voltaren tem uma ação um pouquinho mais lenta, porém de longa duração. Mas o mecanismo de ação, o modus operandi ali do medicamento é basicamente o mesmo. Tá? Essa pesquisa que a gente vai conversar hoje foi conduzida no ambulatório da Faculdade de Odontologia da Universidade do Cairo, lá no Egito, e trata-se de um estudo clínico randomizado, um ensaio clínico randomizado. Quando a gente vai pesquisar a real ação de um medicamento, e no último vídeo que eu pus na semana passada, falando sobre a hidroxicloroquina, sobre a ivermectina e sobre a dexametasona no combate e prevenção ao Covid-19, eu pontuei muito bem isso, que a melhor maneira da gente saber se um medicamento realmente tem o potencial de curar uma doença ou de prevenir um evento é o ensaio clínico randomizado. São estudos feitos com pacientes, feitos com humanos, onde em um grupo eu vou aplicar o medicamento, no outro grupo eu vou aplicar o placebo. E posteriormente, isso pode ser num curto prazo ou num longo prazo, eu vou ver as diferenças no resultado final. No grupo que eu dei o medicamento, quantos pacientes sentiram a sensação dolorosa ou adquiriram a doença, e quantos pacientes ficaram imunes ou não tiveram dor ou tiveram diminuição da dor, e eu vou comparar os dois grupos. Então é legal pontuar que em ambos os grupos são pacientes muito parecidos, né, em condições de saúde, medicamentos que já venham tomando anteriormente. O pesquisador ele procura homogeneizar bem esses grupos para tentar diminuir o máximo risco de viés, ou seja, o máximo risco de alguma confusão durante a aferição dos dados influir na conclusão final, no resultado final. Então são pacientes praticamente iguais, muito semelhantes, em que a única diferença, que vão passar pelos mesmos procedimentos, vão passar pelo mesmo operador de preferência, e a única diferença vai ser, um vai tomar a medicação, o outro vai tomar placebo. E aí a gente vai poder realmente ver se o medicamento tem influência ou não no curso e na prevenção da dor. Ok? Então o ensaio clínico randomizado, para eficácia de uma conduta e para eficácia de um medicamento ou de um anestésico, é sempre o melhor desenho de estudo que a gente procura realizar nos pacientes para chegar a uma conclusão com um pouquinho menos de risco de ser uma afirmação falsa, de ser uma conclusão falsa. Tá? Nesse estudo que a gente vai falar hoje, foram selecionados 70 pacientes. O cálculo do tamanho da amostra, ou seja, o número de pacientes que eu vou precisar estudar, os autores justificam isso até no artigo, foi baseado em estudos anteriores, em estudos semelhantes, que utilizaram a mesma metodologia e utilizaram um número de pacientes X para que a gente possa ter uma confiabilidade no resultado final. Não adianta eu fazer estudo, às vezes, sei lá, com 3, 4 pacientes, porque eu não vou conseguir ter uma conclusão correta. E baseado em estudos anteriores e aplicando cálculos estatísticos para chegar a essa conclusão,
chegou-se à conclusão que o mínimo necessário para eu ter uma boa confiabilidade para esse estudo seriam 62 pacientes no total. Os autores resolveram usar 70 pacientes para, caso não fosse possível fazer o acompanhamento de algum desses pacientes, você ainda tivesse um número suficientemente bom de pacientes controlados para não prejudicar o resultado final do estudo. Importante falar também que foi um estudo duplo cego. O que quer dizer isso? O paciente não sabia se ele na hora estava tomando o diclofenaco ou estava tomando um placebo. O paciente não sabia, ele ganhava ali do operador um remédio, ganhava o comprimido, ingeria esse comprimido, mas ele no fundo ele não sabia se era o diclofenaco ou se era o placebo. E o pesquisador, o operador que vai fazer o procedimento endodôntico, também não sabe. Tudo isso é controlado por uma terceira pessoa que está fazendo o controle desses dados. Essa terceira pessoa sim sabe para qual paciente foi dado o placebo e para qual paciente foi dado o medicamento. Então o paciente não sabe se ele está tomando o medicamento verdadeiro ou o medicamento falso. E o dentista, o colega que vai fazer o procedimento endodôntico, também não tem esse controle. Então dessa forma, você tenta blindar o seu estudo de interferências. Se o paciente sabe que ele está tomando um remédio que não é o verdadeiro, se ele sabe que ele está tomando placebo, talvez psicologicamente ele já fique mais com propensão a relatar uma dor no pós-operatório. Se o paciente sabe que ele está tomando o medicamento verdadeiro e não está tomando o medicamento falso, talvez ele não relate a sensibilidade, ou talvez ele tolere um pouquinho melhor essa sensibilidade e acaba não passando isso para o operador depois. Então são mecanismos que a gente tem, e quanto menos os envolvidos no trabalho estiverem sabendo o que está acontecendo, tudo isso for controlado por uma terceira pessoa, melhor para o desenvolvimento e para evitar vieses, para evitar desvios de interpretação, principalmente trabalhos relacionados à dor, em que a percepção de dor é muito subjetiva. Vai muito do que o paciente está sentindo ali para informar se a dor é intensa, se a dor é um pouquinho mais leve. Tá? Todos os pacientes foram submetidos a exames clínicos, exames radiográficos, testes de vitalidade com frio e testes elétricos da polpa, para fazer o diagnóstico de pulpite. O que interessava no estudo eram molares inferiores com pulpite. E é importante também relatar que todos os pacientes incluídos no estudo relataram que não usaram nenhum tipo de anti-inflamatório, nenhum tipo de analgésico, nenhum tipo de medicamento para controle de dor nas últimas 12 horas. Então, dessa forma, os pesquisadores eliminavam um fator de confusão que poderia ser um remédio que o paciente tomou há 4, 3 horas atrás para controle. Isso poderia interagir ou mascarar ou potencializar o efeito de diclofenaco potássico, que é o objetivo do estudo. Tá? No estudo foram incluídos somente pacientes com dor moderada e intensa. Pacientes que relatavam dor leve, sensibilidade, foram excluídos do estudo. A FDA, a Food and Drug Administration, o órgão regulador para aprovação de medicamentos nos Estados Unidos, recomenda que para uma pesquisa, para um ensaio clínico randomizado, em que você vai avaliar a eficácia de um medicamento para controle de dor, o ideal seria a amostra relatar dor moderada, pelo menos, ou intensa. Que aí você consegue realmente ter uma magnitude do potencial de efeito que o medicamento vai provocar. Ok? Para medir esse grau de intensidade, antes do procedimento e durante o exame clínico, foi mostrado para o paciente uma escala visual analógica Heft-Parker, que é uma escala, vocês estão vendo aqui no vídeo, uma escala visual onde o paciente apontava, o paciente sinalizava aonde estava o nível de dor dele.
o meu nível está aqui na dor leve, eu estou sentindo uma dor intensa. E com base nessa percepção de dor do paciente, é que foram selecionados os pacientes interessantes para o estudo. Então foram selecionados 70 pacientes, como eu já falei para vocês, 35 pacientes no grupo placebo, que é o nosso grupo controle, onde eu vou dar um medicamento falso no paciente, e 35 pacientes no grupo diclofenaco potássico, onde eu vou administrar o cataflã 1 hora antes do procedimento. É legal a gente administrar o medicamento preemptivo meia hora, 1 hora antes do procedimento, que é para na hora que o paciente estiver na cadeira, na hora que eu estiver, entre aspas, traumatizando o tecido do paciente, os níveis sanguíneos do medicamento estarem numa faixa que consigam exercer a sua ação. Ok? Então, na maioria das vezes, entre meia hora e 1 hora é um tempo suficiente para na hora do procedimento o medicamento já estar com a ação máxima, atuando no organismo do paciente. E os pacientes foram instruídos, foram auxiliados pelo dentista a fazer o uso dessa escala, porque eles iam levar essa escala para casa e eles recebiam um diário para anotar nesse diário a intensidade da dor. Depois de 6 horas, depois de 12 horas, depois de 24, depois de 48 horas. Então os pacientes eles tiveram uma aula de como utilizar essa escala corretamente, apontaram para o dentista, apontaram para o profissional qual o nível de dor antes do procedimento, e em casa eles iam preencher esse diário com base na escala visual, para tentar padronizar, para tentar facilitar até para o paciente a interpretação da dor e fornecer dados mais confiáveis para análise do resultado final do nosso trabalho. Todos os pacientes foram anestesiados, daqui para frente é tudo igual, né? O que diferencia só é o paciente placebo do paciente que usou diclofenaco. Mas os procedimentos foram feitos todos pelo mesmo operador e os procedimentos foram realizados exatamente da mesma maneira. Todos receberam anestesia com articaína 4%, associado com o vasoconstritor epinefrina 1 para 200 mil. Todos os tratamentos foram feitos em sessão única, utilizando o sistema rotatório da Micromega, o RevoS. Foram utilizados hipoclorito de sódio 2,5%, EDTA 17% antes da obturação, e os dentes foram miturados em sessão única com gutapercha e um cimento resinoso. Então dessa forma padronizou-se o tratamento, padronizou-se o operador, para a gente não ter aquele viés, aquele dentista causou menos trauma, por isso que os pacientes vão ter menos dor, o outro colega causa mais trauma, por isso que os pacientes vão ter mais dor. Então você fazendo o tratamento com o mesmo operador, você elimina esse viés e deixa a diferença mesmo só para o placebo e para o diclofenaco. Tá? Como eu falei para vocês, os pacientes foram dispensados, foram orientados a preencher o diário que eles levaram, anotando a intensidade da dor nas primeiras 6 horas, depois de 12 horas, 24, 48 horas. E para os pesquisadores não terem risco do paciente esquecer, quando dava o horário ali do paciente preencher o diário, o profissional que fez o procedimento ligava para o paciente, conversava com ele, lembrava o paciente que estava na hora de fazer a análise da intensidade da dor e anotar direitinho no diário. Ao final das 48 horas, pós-procedimento odontológico, os diários foram devolvidos ao dentista, devolvidos ao operador, e a coleta e a análise de dados foram realizadas. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês mostra os resultados nas primeiras 6 horas, 12, 24, 48 horas. Tá? O número aqui, absoluto, não importa muito para a gente, porque em cima e com base nesses números é feito todo um cálculo estatístico para mostrar para a gente, para mostrar para o pesquisador, se a diferença numérica entre os grupos significativamente era diferente, estatisticamente era diferente. Às vezes ali, vocês estão vendo aqui diclofenaco, nas 6 primeiras horas,
13 pacientes do grupo que usaram diclofenaco relataram dor, 16 pacientes do grupo que usaram placebo relataram dor. O número do placebo é maior, mas estatisticamente é igual, não tem diferença. Então a gente não consegue afirmar, por exemplo, que nas primeiras 6 horas o diclofenaco potássico fez a diferença na dor pós-operatória. Fazendo essa análise estatística e fazendo esse cálculo estatístico, essa comparação estatística, a única diferença que a gente consegue ver mesmo é somente após 48 horas. Ou seja, somente no segundo dia do pós-operatório é que os pacientes que usaram o diclofenaco potássico relataram menos dor do que os pacientes que usaram o placebo. Nas 6 primeiras horas, nas 12 primeiras horas, nas 24 primeiras horas, estatisticamente a gente não conseguiu identificar essa diferença. Porém, após 48 horas, a afirmação que se consegue fazer é: os pacientes que usaram diclofenaco potássico relataram menos dor no pós-operatório somente após 48 horas do tratamento. Então, esse dado que está circulado aqui em azul é o que importa pra gente na análise do artigo, porque o resto não deu diferença. Então, se existe alguma diferença entre eu administrar diclofenaco e administrar o placebo, essa diferença só é notada pelo paciente 48 horas depois. Que aí sim o paciente vai relatar menos dor no grupo que usou diclofenaco, no grupo que usou placebo ele relata um pouquinho mais de sensibilidade. Ok? Aqui é que é o pulo do gato, pessoal. O que importa pra gente aqui? Vamos tentar aplicar isso clinicamente. Nesse ponto, é o que o artigo oferece pra gente. Daqui pra frente, a gente vai começar a analisar isso criticamente para poder ou não decidir sobre o uso no paciente. Vamos com calma então. Vocês estão vendo aqui na tela, após 48 horas, 11,8% dos pacientes relataram dor no pós-operatório. Dos pacientes que usaram diclofenaco. Dos pacientes que usaram placebo, 32,4% relatou dor. Já falei para vocês que estatisticamente você tem uma diferença. Então no grupo que usou diclofenaco, menos dor após 48 horas. Para a gente facilitar um pouquinho no raciocínio, eu vou arredondar esse 11,8% para 12%. Então 12% dos pacientes relataram dor com o uso de diclofenaco. E eu vou arredondar esse 32,4%, quando é 0,4 a gente arredonda para menos, para 32%. Tá? E o que a gente tem na verdade? Dos pacientes que usaram placebo, se a gente transformar isso em porcentagem, de cada 100 pacientes que usarem o placebo, 68 pacientes não vão ter dor, 32 pacientes vão relatar dor após 48 horas. Ok? Dos pacientes que usaram diclofenaco, após 48 horas, somente 12%. Somente 12 pacientes num universo de 100 pacientes vão relatar a presença de dor após 48 horas do tratamento odontológico, do tratamento endodôntico. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e é aqui que está todo o segredo da interpretação do trabalho, porque isso que a gente vai conversar agora é um dado que o trabalho não mostra explicitamente, a gente tem que raciocinar um pouquinho e chegar a essa conclusão. Quando a gente olha a primeira coluna do grupo placebo, é muito comum a gente pensar e ser induzido ao erro de chegar à conclusão, olha, se eu tomar placebo, eu tenho 32% de chance de ter dor daqui a 48 horas. Se eu tomar diclofenaco, já olhando aqui para o quadro da direita, se eu tomar diclofenaco, de cada 100 pacientes que eu der o diclofenaco, 88 não vão ter dor. Então a gente tende a usar o diclofenaco, se a gente fosse basear só por esse dado, quando o raciocínio tem que ser exatamente o contrário. No grupo placebo, o que importa pra gente são os pacientes que não tiveram dor. O importante do grupo placebo são os 68 pacientes que não tiveram dor.
Por quê? Porque mesmo eu não dando medicamento nenhum, mesmo eu dando um placebo para o paciente, num universo de 100, existem 68 pacientes que não teriam dor de jeito nenhum. Mesmo eu dando medicamento falso. E no grupo de diclofenaco, o que importa para mim são os pacientes que tiveram dor. E a conclusão correta é, mesmo eu dando diclofenaco, num universo de 100, existem ali 12 pacientes que vão ter dor do mesmo jeito. Então, observe que o raciocínio é exatamente o oposto. No grupo placebo, me importam os pacientes que não tiveram dor, porque esses não vão ter dor de jeito nenhum. No grupo de diclofenaco, me importam os pacientes que tiveram dor, porque mesmo eu dando remédio, eles vão relatar dor. Se a gente juntar esses dois dados em um só, olha o que a gente tem aqui, pessoal. Num universo de 100 pacientes que eu vou fazer o tratamento endodôntico, 68 não vão ter dor de jeito nenhum no pós-operatório, depois de 48 horas, mesmo que eu não dê nada. Dos 100 pacientes, 12 vão ter dor de qualquer jeito, mesmo que eu dê o diclofenaco. E nessa faixa amarela de 20 pacientes, do universo de 100 que eu vou tratar, é onde o diclofenaco vai fazer o efeito. Olha como muda um pouquinho a nossa interpretação. De cada 100 pacientes que eu fizer o tratamento odontológico, e que eu der o diclofenaco vai ser importante para 20. Para 20 pessoas somente que vai fazer diferença. Se eu simplificar esse número, eu chego à conclusão de que cada 5 pacientes que eu der o diclofenaco, 1 vai tirar benefício do remédio e somente após 48 horas. E esse dado tem um nome que chama NNT, que é o número necessário a tratar. Ou seja, eu preciso administrar o diclofenaco para 5 pacientes, para apenas 1 tirar benefício do medicamento, sabendo que em 4 pacientes eu dei o remédio à toa. Isso é importante para a gente raciocinar quando a gente institui uma conduta para prevenção de um evento. Se eu quero prevenir a dor de um paciente, e eu vou fazer disso uma conduta no meu consultório, eu posso, às vezes, pensar, bom, eu vou dar diclofenaco para todos os pacientes, diclofenaco potássico para todos os pacientes, porque 48 horas depois tem a chance de ter menos dor. Mas eu sei que de cada 5 pacientes que eu der o diclofenaco, apenas 1 vai tirar proveito do medicamento. 4 pacientes eu vou estar medicando à toa. E isso é importante para a gente aplicar na clínica. Eu tenho um conceito, ou seja, diclofenaco potássico pode diminuir a dor no pós-operatório após 48 horas e eu tenho a magnitude desse efeito. Ou seja, de cada 5 pacientes que eu medico, 1 pode tirar proveito do medicamento. E aí, sabendo do conceito, sabendo da evidência já estabelecida, aí eu vou aplicar ou não no meu paciente. E a minha decisão é baseada em evidências. Se eu vou instituir isso para o paciente, tem uma chance grande de não fazer efeito. Fechando tudo isso, pessoal, o que é importante saber e concluir desse trabalho? O diclofenaco potássico, ou seja, o Cataflam, ele pode diminuir a incidência de dor no pós-operatório somente após 48 horas. E o NNT é 5, ou seja, de cada 5 pacientes que eu administrar o Cataflam, 1 vai ter menos dor por causa do remédio, depois de 48 horas. E aí eu decido, junto com o paciente, se eu vou aplicar isso no paciente ou não. Então vejam que o NNT, pessoal, é um dado que dificilmente a gente vai ter explícito ali no trabalho científico, na publicação científica, que a gente vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para achar esse NNT,
para realmente tomar a melhor decisão para o nosso paciente. Eu não sei se aquele paciente que eu vou tratar, ele está na faixa verde, ou seja, se tanto faz para ele tomar um remédio ou não, não vai ter dor de qualquer jeito. Eu não sei se aquele paciente ele vai estar na faixa vermelha, ou seja, tanto faz também tomar um remédio porque ele vai ter dor do mesmo jeito. Ou eu não sei se aquele paciente ele pode estar ali na faixa amarela. Mas baseado no NNT, eu sei que eu tenho 20% de chances do medicamento fazer efeito no meu paciente. Ok? Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Eu trouxe esse trabalho mais para a gente exemplificar o como raciocinar e como chegar no NNT. Isso a gente pode aplicar em N trabalhos, tanto para condutas clínicas, como para uso de medicamentos. E com base no NNT e na conclusão do trabalho, com base nesse conceito que o trabalho gera, a gente vai poder decidir se vai aplicar naquele paciente que está na cadeira, com suas características, analisando se o diclofenaco ele pode potencializar ou não um medicamento que o paciente já esteja utilizando, para poder decidir sobre a melhor conduta a instituir no paciente, sempre baseado em evidências. Ok? Então essa semana era isso que eu tinha para falar para vocês. Boa semana, a gente se vê.